Puxa, legal. Tô. Escuro. Legal. Aí não fica muito escuro. Mas vamos iniciar então. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vamos orar então para a gente começar. Oremos. Pai, mais um dia nós estamos na Tua presença, te agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã de estarmos aqui para falar da Tua palavra. Mais uma vez nós pedimos que o Senhor esteja conosco, nos direcionando, Senhor, naquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Deus, o Espírito Santo esteja aqui, que o Senhor possa ajudar para que a gente possa entender a Sua vontade para as nossas vidas. Peço que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui, aqueles que estão a caminho, aqueles que estão pela live. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos, esteja conosco, nos direciona, Espírito Santo, porque nós queremos estar no centro da Tua vontade. Ajuda a gente, Senhor. O Senhor sabe que nós somos falhos, mas nós cremos que o Senhor é suficiente para nos ajudar e nos conduzir da maneira que o Senhor quer. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos seguir com o nosso tema. A gente está falando do paradigma de Jesus. Paradigma é modelo, né? Modelo, exemplo, padrão. Então a gente está buscando conhecer aspectos da vida de Jesus relacionados à sua natureza. Lembra que a gente falou? Jesus ele é uma pessoa que tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E então a gente está procurando conhecer essas naturezas de Jesus e também a obra, né? A obra de Jesus, a obra que Jesus consumou na cruz. O que de fato Jesus fez por nós na cruz? E por que aprender isso é importante? Porque a gente tem uma afirmação que revela ou expressa a vontade de Deus para nossas vidas. E qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas? Que nós vimos nas duas últimas aulas. Que nós sejamos a imagem de Jesus, né? Deus quer nos transformar à imagem do seu Filho. Em que aspecto? Em que aspectos nós precisamos nos parecer com Jesus? Na sua natureza moral. E quando eu falo de moralidade, eu estou falando de caráter. Caráter, né? Caráter. Também no aspecto espiritual, ou seja,
Nós devemos ter um relacionamento com o Espírito Santo, assim como Jesus teve. Temos também que nos parecer com Jesus no aspecto relacional, e aí eu falo de relacionamento tanto vertical como horizontal. Vertical é de nós para Deus, e horizontal é de nós para nós mesmos. Então, assim como Deus se relacionou com Jesus, Jesus se relacionou com Deus, nós temos o exemplo de Jesus, né? Devemos nos relacionar com Deus dessa forma. Totalmente dependente de Deus. Mesmo ele sendo Deus, ele passava horas orando, buscando a Deus, conhecendo as Escrituras. Então, nós devemos imitar Jesus nisso também. E também com relação ao aspecto horizontal do relacionamento. Como Jesus se relacionava com seus discípulos. Como Jesus se relacionava com as pessoas. Da mesma forma, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Então, essa afirmação das Escrituras, ela é bem clara e revela, né, a vontade de Deus para nós. Tem um texto que eu não li, mas eu quero ler, quero que vocês abram comigo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 20. Essa afirmação de que Deus quer nos transformar à imagem de Jesus, ela está em Romanos 8, 29. Isso a gente já leu. Mas eu estou trazendo um outro texto que vai ajudar a gente a confirmar esse entendimento. Nós temos um modelo a seguir, nós temos um exemplo a seguir. E esse exemplo, por incrível que pareça, não é o exemplo de Davi, nem o exemplo de Moisés, nem de Josué, nem de Elias. Embora esses homens foram homens que Deus usou, mas o exemplo que Deus deixou para a gente é o exemplo de Jesus. Esse texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 20, vocês acharam? Eu falei primeiro? Então eu falei certo, eu falei segundo agora errado. O primeiro é 1 Pedro, certo? 1 Pedro, capítulo 2, verso 20. Quero que vocês abram aí e me acompanhem. Acharam? Posso ler? Eu estou lendo na NVI, tá? Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Verso 21. Para isso foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. É assim que está escrito na Bíblia de vocês? É? Você pode ler a sua versão para mim, por gentileza? O último verso, verso 21. Ele é o nosso exemplo. Quem é o nosso exemplo? O que nós devemos fazer, então? Seguir os seus. Então, o que mais a gente pode falar a respeito disso? Se não é Jesus o nosso exemplo, o que nós podemos dizer? Não podemos dizer nada, porque a Bíblia é muito clara em falar nisso, né? Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo, nós temos que segui-lo, seguir as suas pisadas, pisaduras. Então, esses versos que a gente leu, Romanos 8, 29, agora esse 2 Pedro, e tem vários outros versos no Novo Testamento, de que o exemplo a ser seguido é o exemplo de Jesus. O problema nosso é que a gente fica preso no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, só que eu preciso compreender o Antigo Testamento a partir do Novo. Porque o Testamento é o quê? A aliança. É um acordo que Deus fez com a humanidade. Então a gente tem um antigo acordo, uma antiga aliança, só que a gente tem uma nova aliança. A gente não tem que ficar preso na antiga, porque nós temos a nova aliança. E a nova aliança foi mediada pelo sangue de Cristo. Então, embora a gente precisa entender a Bíblia como um todo, a gente tem que entender que nós estamos numa nova aliança, sob uma nova aliança. Então, tudo que é de modelo, de padrão para a gente, vem a partir do Novo Testamento, a partir de Cristo.
E aí eu vou repetir, não que eu devo recusar o Antigo Testamento, não é isso. O Antigo Testamento precisa ser olhado e interpretado a partir do Novo. Por isso que eu disse, eu digo, e vou repetir, e vou morrer repetindo. O nosso exemplo não é o de Davi. O nosso exemplo é de Jesus. Vocês estão entendendo isso ou não? Fala amém para eu saber que vocês estão aí. Tudo bem? Então a gente precisa entender isso. A vontade de Deus é que nós sigamos os passos de Jesus. Para isso a gente precisa compreender quem de fato é Jesus, de acordo com as Escrituras, e a sua pessoa, né, sua natureza, suas naturezas e a sua obra. E a centralidade que ele assume na existência de todas as coisas, que a gente falou semana passada, né? Jesus é o centro das Escrituras, Jesus é o centro da existência e Jesus é a razão da nossa fé. Nós vimos isso semana passada. Então a gente vai ver, já começou vendo semana passada, essa centralidade que Jesus assume em toda a existência. Porque tudo que existe, existe por causa de Jesus. E a gente começou vendo isso através dos movimentos de Deus. Lembra que a gente começou a falar dos movimentos de Deus? Que são 3 movimentos? Quem lembra quais são os movimentos? Alguém estava semana passada? Ninguém que está aqui hoje estava semana passada? Então vamos lá, vamos começar de novo. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão aqui comigo? Fala, bom dia, professor. Vocês estão bem? Tá tudo certo? Então tá. Isso, os 3 movimentos de Deus. Repete, por gentileza. Redenção, criação e manutenção. Esses são os movimentos de Deus. Então a gente começou a falar disso. Vamos repetir, assim, fazer um resumo, já que vocês hoje parece que esqueceram de tudo. Vamos relembrar para a gente seguir. Tudo bem? Deus está em movimento. Essa é a primeira afirmação. Como é que eu sei que Deus está em movimento? Porque Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se ele veio buscar é porque ele está em movimento. Se ele veio salvar, outro movimento. Então Deus está em movimento. Desde quando? Desde sempre. E Deus está em movimento agora? Sim, Deus está em movimento agora. Então Deus está em movimento. Movimento de busca. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus afirmou isso para o Zaqueu. Tá? Então ele veio para isso. Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e essa informação já basta para entendermos que Deus está em movimento de busca e de redenção pelo homem perdido. Deus está em movimento. Desde quando Deus está em movimento? Desde sempre. Tá? Então, a gente vai ver esse movimento de Deus, esses movimentos de Deus no plural, de busca do homem, por meio desses 3 movimentos dele. E aí a gente começou falando do segundo movimento, que é o movimento da criação. A criação não foi a primeira coisa que Deus fez. A criação não foi o primeiro movimento de Deus. Antes de Deus criar, ele teve que resolver um problema. Que problema é esse? É o que a gente vai ver hoje. Mas vamos relembrar. A gente começou falando pelo segundo movimento de Deus, que é o movimento da criação. Aí a gente fez algumas perguntas, né? Tudo que Deus criou, ele disse que era bom. Lembra que a gente falou lá em Gênesis 18? No capítulo 1 de Gênesis, em todo o final do verso relacionado à criação, Deus olhava e falava, isso era bom. Aí a questão que a gente levantou foi, por que Deus não disse que era ótimo ou excelente? Porque bom é menor do que ótimo, não é? Bom é menor do que excelente, não é isso? E por que Deus criou e disse, isso aqui tá bom? Porque Deus não olhou e falou, nossa, isso aqui tá excelente, isso aqui tá ótimo. Deus disse que era bom. Por quê? Essa foi a primeira pergunta que a gente fez. A outra pergunta que a gente fez foi falando do relógio do juízo final. Lembram do relógio do juízo final? Que é aquele relógio que foi criado, é um relógio simbólico, né? Que foi criado para
relacionado, é um símbolo, né, na verdade, que representa o quão próximo a humanidade está do fim. Então esse relógio foi criado para isso, e hoje ele marca 89 segundos para o fim. Quer dizer, a própria ciência já confirma que o nosso mundo ele está caminhando para a destruição, ou para uma catástrofe global. A ciência que fala isso. Quem está falando isso é a ciência. O mundo nosso está destinado à destruição, segundo a ciência. Porém, a Bíblia já falava que esse mundo nosso seria destruído por Deus. Aí nós lemos esse texto de 2 Pedro 3, versos 7 e 10. O apóstolo Pedro falando que esse mundo aqui vai ser destruído com fogo. Aí a pergunta que a gente fez foi: se esse planeta caminha para um caos inevitável, isso quem está confirmando é a ciência e também as escrituras, qual a razão de Deus ter criado um planeta temporário? Qual a razão da criação ser transitória e não eterna? Então, primeiro, Deus criou e disse que era bom. Não disse que era excelente, nem disse que era ótimo, disse que era bom. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento: esse mundo ele caminha para a destruição, de acordo com a ciência e também de acordo com a Bíblia. E aí a gente pergunta, tá, por que Deus fez um mundo, criou um mundo que está destinado a ser destruído? Deus não é eterno? Essa é a parte que vocês falam, sim, professor, Deus é eterno. Então Deus não é eterno? Por que... Olha, Alex, acabou de trovão dele. Acho que vocês não estão bem hoje não, de verdade. É o frio? Pior que nem tá tão frio, hein? Ó, por que Deus criaria um mundo, se Deus é eterno, um mundo transitório, que será destruído? Seria Deus se preparando para os nossos movimentos? Tem mais um terceiro argumento relacionado a isso. Isso aqui é a imagem do relógio do fim do mundo, tá? O relógio do Apocalipse. Eu mostrei semana passada. Um terceiro argumento que a gente precisa compreender relacionado à criação é que a Bíblia ela trata de duas cosmologias diferentes. O que é cosmologia? É como o sistema, o universo funciona, como o nosso mundo funciona. Então a gente tem uma cosmologia em Gênesis e uma cosmologia em Apocalipse, que são diferentes. A cosmologia de Gênesis, ela é baseada em dia e noite. É só você ler lá o primeiro capítulo de Gênesis, que você vai ver que no quarto dia Deus criou o sol e as estrelas e a lua para quê? Para demarcar o nosso tempo Cronos, né? Que é o nosso tempo. Então, de dia, quem é que está de dia? Deus colocou o sol para ficar de dia e a lua e as estrelas para ficar à noite. Então, Deus demarcou o tempo, ou começou a marcar o tempo, lembrando que Deus não habita no nosso tempo, tá? Deus habita na eternidade, que é um tipo de existência que transcende o nosso tempo, né? Deus habita na eternidade, mas em algum momento ele interveio na nossa realidade e a partir daí ele criou o tempo. O tempo foi criado por Deus a partir do quarto dia, porque o tempo ele só passou a ser contado a partir da existência do Sol. Tá? Então, a gente pode dizer que o tempo foi criado no quarto dia da criação, ok? Então Deus ele criou esse tempo Cronos, que é o tempo cronológico, né? Que é essa sucessão de segundos, minutos e horas, essa sucessão linear, como é que fala? A palavra não fugiu aqui, que é sucessivo, linear e sucessivo, né? Esse tempo que é linear, que só vai para frente. Deus criou esse tempo e para reger essa nossa existência. Só que quando a gente lê em Apocalipse, a cosmologia de lá é diferente. Por quê? Apocalipse vai falar que lá não tem tarde, lá não tem manhã, lá não tem noite, lá não tem sol, né? Porque sol e lua e as estrelas é que determinam o nosso tempo Cronos. Só que no Apocalipse não tem sol, não tem lua, não tem estrelas. É o próprio Deus que vai iluminar esse novo mundo dele. E lá também não tem mar, né? A gente não pode afirmar se isso é literal ou não, porque o mar ele tem uma representatividade na cultura judaica.
A cultura judaica interpreta o mar como sendo algo mal, uma força que ele não tem poder, né? Que eles não têm poder sobre. Então não dá para interpretar que é literal, que no novo mundo de Deus não vai ter mar. Não dá para interpretar, mas se for literal, quer dizer que no novo mundo não tem mar, não tem sol, não tem contagem de tempo, até porque nós estaremos, a partir da volta de Jesus, será inaugurada a eternidade. O que é a eternidade? A eternidade não é um tempo muito longo. Na verdade, a eternidade é a ausência do tempo. É um tipo de existência que não tem medida, que durará para sempre. Né? Porque a eternidade é isso. Sempre existiu, sempre existirá. A partir da volta de Jesus, nós voltaremos para a eternidade. Então, assim, a pergunta que a gente faz se em Gênesis nós temos uma cosmologia, em Apocalipse nós temos outra, a cosmologia de Gênesis é temporária, mas a cosmologia de Apocalipse é eterna. A pergunta que a gente faz qual das duas cosmologias agrada mais a Deus? A que é transitória ou a que é eterna? Que é eterna, não é? Porque Deus é eterno. Deus habita a eternidade. Então, se a cosmologia que agrada a Deus é a eternidade, por que ele criou um mundo transitório? Por que ele criou uma cosmologia que está destinada ao fim? Essa é outra pergunta que a gente faz. Estaria Deus se antecipando aos nossos movimentos? Vocês estão entendendo ou não? Tá, ó. Então aí a gente vê, se a cosmologia da preferência de Deus é a do Apocalipse, então por que no Gênesis Deus inicia o mundo com aquela cosmologia passageira? Aliás, essa é a mesma cosmologia, essa mesma cosmologia é a que a gente vive hoje, né? Ou seja, nós vivemos numa cosmologia que está destinada a mudar. E por que Deus fez isso? Porque Deus criou uma forma temporária de cosmologia. Seria Deus se antecipando ao nosso movimento? Então a gente parou a última aula aqui. E qual é o nosso movimento? A gente precisa entender. Então dá a entender que Deus criou o mundo transitório porque Deus já sabia de alguma coisa. Deus já tinha uma informação. Por isso que Deus criou uma cosmologia temporária que passaria, sendo Ele eterno. Aí a gente entra nesse ponto aqui, aí eu quero que vocês me acompanhem e prestem atenção. O nosso movimento é a queda. E quando Deus nos fez, não só os seres humanos, mas toda a criação, a nossa queda já era sabida. Por isso os movimentos de Deus têm a ver com a queda sabida. Vamos lembrar de um atributo que Deus possui que é incomunicável, ou seja, é uma característica, uma qualidade de Deus que somente Ele tem e Ele não compartilha com a criação. Nós podemos destacar 3, né? Tem mais, mas a gente pode destacar 3 atributos de Deus que são incomunicáveis. Ou seja, Deus não compartilhou com a gente esses atributos. Quais são eles? Onipotência, que é todo o poder, né? Somente Deus tem todo o poder. O segundo atributo é onisciência. Somente Deus sabe tudo exaustivamente. E a onisciência de Deus, ela se relaciona também à questão do tempo, porque pensa, se Deus ele está fora do tempo, ou seja, se Deus habita um lugar em que ele consegue ver o nosso tempo, quer dizer que tudo que acontece dentro do nosso tempo, Deus já viu. Vocês concordam ou não? Porque ele está fora do nosso tempo. Então a onisciência de Deus está relacionada a ele saber tudo, ter todo o conhecimento, não só relacionado aos fatos, aos acontecimentos, mas também ao tempo. Então, só o fato de Deus estar fora do nosso tempo quer dizer que tudo que acontece no tempo Cronos, ele já viu. Por quê? Porque Deus, ele está na eternidade. E a eternidade é um tipo de existência onde passado, presente e futuro estão simultaneamente diante de Deus. E para Deus é tudo um eterno agora. Deu para entender isso ou não? Para Deus, passado, presente e futuro é uma coisa só. Está tudo diante dele. Então Deus já viu. Então, nesse segundo atributo de Deus, que é a onisciência, ele contemplou o quê? O que Deus viu? Ele viu que o ser humano se rebelaria contra ele.
Então, a gente começa a entender que tudo que Deus criou, Deus já criou sabendo de alguma coisa. E o que é que Deus estava sabendo mesmo antes de criar? Essa é a hora que vocês respondem. Deus estava sabendo da queda. Deus estava sabendo da queda. E eu queria aprofundar um pouquinho aqui a respeito da queda. Eu sei que a gente começa aprofundando e acaba o tempo e nós não falamos nada, praticamente, né? Mas não tem como a gente não... Pelo menos eu não consigo. O pastor Dorival consegue. Eu não tenho esse dom de sintetizar. A gente vai entrando, né, no assunto e acaba não concluindo. Mas vamos ver. Vamos tentar até onde a gente consegue. O que é a queda? Vamos lembrar que Deus ele criou o ser humano, Adão e Eva, colocou no jardim ali, um jardim no Éden. Então havia um lugar chamado Éden, e nesse lugar Deus criou um jardim e colocou os seres humanos ali. E a ordem de Deus, né, os mandatos de Deus são 3. Os mandatos de Deus são ordens que Deus deu para o homem. É o cultural, social e espiritual. São os 3 mandatos que Deus deu para a humanidade. Espiritual é o primeiro mandato, né? Deus criou Adão e Eva e deu uma ordem para eles. Agora nós vamos nos relacionar. Todo dia eu vou visitar vocês e eu vou separar um dia aí da semana que esse dia vocês não vão trabalhar e eu também não, e a gente vai ficar junto, nós vamos nos relacionar nesse dia. Vai ser um dia inteiro só para a gente se relacionar. Então esse é o mandato espiritual. Aí Deus deu um segundo mandato, que é o mandato cultural. Deus deu a ordem para o Adão, né, e a Eva. Primeiro para Adão, a Eva veio depois. Administra aí o jardim, cultiva o jardim, trabalha aí, administra, domina tudo aí, para você, tudo isso é para você e administra. Seja um administrador meu aqui, seja meu representante aqui nesse mundo que eu criei. É um mandato cultural. Então o homem ele tem essa ordem de criar cultura, sabe? De desenvolvimento, tecnologia, tudo isso é obra de Deus e é bênção de Deus. O problema nosso é que o pecado afetou isso também, né? Então a gente faz mau uso da tecnologia, destrói, acaba, mas a princípio isso é uma bênção de Deus. E eu acredito que no novo mundo de Deus nós teremos muita tecnologia. Eu já falei disso em outras aulas, porque é uma bênção de Deus. E o terceiro mandato é o mandato social, né? O mandato de relacionamento. O homem tinha que se relacionar com o seu próximo, né? Com o seu semelhante. Então eles tinham que se relacionar, criar família, e famílias, cidades, países, enfim, povoar o mundo. Só que o ser humano, quando desobedeceu a Deus, quebrou isso. Quebrou todos esses mandatos. O que aconteceu? O pecado entrou no nosso mundo. Romanos 5, Paulo vai falar que o pecado, ele entra no nosso mundo, mas o pecado, ele entrou, ele já... deixa eu formular melhor. O pecado, ele não teve origem com Adão. O pecado original não começou com Adão. O pecado original iniciou na esfera celeste. Porque teve um ser que Deus criou, um anjo que Deus criou, e esse anjo, ele foi, assim como nós, seres humanos, foram criados com a capacidade de tomar decisões e ser responsáveis por elas. Então, das criaturas inteligentes de Deus, que são os anjos e os homens, as primeiras criaturas foram os anjos, e eles tiveram esse livre-arbítrio, esse arbítrio, né? Ou essa capacidade de tomar decisão. E a Bíblia vai contar que esses primeiros seres aí que Deus criou acabou se rebelando, e a gente não sabe por que nem como, se rebelando contra Deus. E ele perdeu a sua posição original e ele tornou-se o inimigo de Deus. E a Bíblia começa a chamar ele de Satanás ou diabo, né? Satã, adversário, Ha-Satã, adversário, hebraico. Diabolos, grego é acusador. Então ele se tornou inimigo de Deus. Ele acabou rompendo com Deus e Deus expulsou ele da sua presença. No sentido assim, ele perdeu tudo que ele tinha. Tá? Alguns dizem que o nome dele era Lúcifer, mas não é essa palavra Lúcifer não tem no texto original. Essa é uma criação, é uma tradução. Tá? Quando Jerônimo, que traduziu o texto grego, hebraico e grego para o latim, ele traduziu estrela da alva como Lúcifer, o Luciferum, que é latim, e aí esse Luciferum acabou sofrendo semântica e acabou se tornando Lúcifer.
que a gente conhece, mas a palavra Lúcifer, nesse sentido de um ser pessoal, não está na Bíblia. O que está na Bíblia é a estrela da manhã. E nesse sentido, Jesus também é a estrela da manhã. Vocês sabiam disso? Jesus também é Lúcifer. Aí metade dos crentes desmaia no meio da aula. Como assim Jesus é Lúcifer? É Lucifer, um portador de luz. Pedro diz que ele é a estrela da alva. Tá? Então, qual é o nome desse adversário que a Bíblia dá sem errar? Satanás e diabo. Então, esse ser, esse anjo, ele foi criado bom por Deus. Tá? Já vamos deixar claro aqui, Deus não criou nada mal, Deus não criou o pecado. Mas Deus criou os seres com a possibilidade do pecado vir a existir. Ok? Na filosofia, a gente tem algo... Eu acho que tem um filósofo aqui, que eu ouvi falar. Não tem, não? Eu ouvi falar que tem um filósofo por aqui. Aí, se eu estiver falando bobagem, pode me corrigir. Mas a filosofia tem um conceito que é de potência e ato. O que é potência e ato? Potência é aquilo que pode vir a ser. E ato é o que de fato é o ato, é a realização. Então, quando Deus criou os seres humanos e os anjos, o pecado ele passa a existir em potência. Ou seja, é algo que pode acontecer. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus é livre para decidir, e Deus é livre para agir, para pensar, e a gente foi criado assim também, então quer dizer que nesse momento a possibilidade do pecado existir, de fato, começa a existir ali, porque se o homem é livre, o homem pode sim tomar uma decisão de não querer estar com Deus. Então ali, nesse momento, Deus assume para si o quê? O ônus desse livre-arbítrio. E infelizmente, esse primeiro ser de Deus, que é esse anjo aí que se rebelou, fez mau uso do seu livre-arbítrio, e ele acabou se rebelando contra Deus. Ele usou o seu livre-arbítrio contra si próprio. E aí ele se rebelou contra Deus, e ele trouxe a sua rebelião para o jardim do Éden. É por isso que nós lemos lá, em Gênesis 4, verso 6, quem pode abrir para mim, por favor? E lê em voz alta. Rapidão, senão a gente não avança. Gênesis 4, 6. É Deus falando com Caim. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Ok? Pode ler o 7, por gentileza. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Obrigado. Aí ele fala assim, Deus fala para o Caim, né? Você sabe o contexto aí. Deus fala para o Caim, ó, o pecado está à sua porta, cabe a você dominá-lo. Então, assim, o Satanás, ele trouxe a rebelião com ele, e ele chega no jardim, é como se ele estivesse, o pecado estivesse na porta do jardim, batendo, querendo entrar. Porque Deus usa essa imagem, essa figura de como se o pecado fosse uma besta selvagem que estivesse pronto a devorar. Essa é a linguagem que esse texto aí que o Alex leu fala. Que como se o pecado fosse um ser que estivesse querendo entrar, batendo, querendo entrar, para destruir o homem. E o problema é que o Adão e a Eva acabaram sendo iludidos ou seduzidos por Satanás, e eles acabaram desobedecendo a Deus. Então, nessa ilustração que a gente está fazendo, é como se o pecado estivesse batendo na porta do jardim, em algum momento, Adão e a Eva, primeiro a Eva, mas o Adão era o responsável, então Adão e Eva acabaram abrindo a porta para esse ser, essa besta selvagem entrar. E essa besta selvagem entrou. Só que ela não entrou sozinha, ela entrou acompanhada. Alguém sabe com quem ela entrou? Com quem o pecado entrou no jardim? Fala, morte. Porque
o pecado nunca anda sozinho, o pecado anda acompanhado. Com quem? Com a morte. Então o pecado entrou no jardim junto com a morte. Então ali o homem caiu, e a partir desse momento, o homem morreu. Mas como assim morreu? A Eva não comeu a fruta e caiu dura para trás. Mas a Eva morreu naquele dia. A Eva e o Adão. Como? Morte espiritual. Muito bem. Quem falou? Muito bem. A senhora falou? Muito bem. A primeira morte que eles morreram foi a morte espiritual. Porque a gente precisa entender morte no contexto bíblico. E a morte no contexto bíblico, ela vai sempre se referir à separação. Separação. Então, quando alguém morre, há uma separação ali. Falando de uma pessoa, desse ser psicossomático, que é o elemento físico e o elemento espiritual, ou o elemento imaterial. Então, quando a pessoa morre, há uma separação desses elementos. O corpo vai para a sepultura. Concordam? E o espírito ou alma, não sei se você é dicotomista ou tricotomista, mas independente. O seu elemento imaterial vai para onde? Dependendo da salvação ter te alcançado, você vai para Deus ou você vai para a condenação. São esses dois caminhos que a Bíblia ensina. Mas há uma separação desses elementos. Vocês concordam? Então, Adão e Eva morreram como? Pelo menos em três esferas. A primeira irmã já falou. A morte espiritual. Porque eles morreram espiritualmente porque eles romperam com Deus. Houve uma ruptura. Romperam. Não tem mais comunhão com Deus, porque Deus é santo. Deus não pode estar onde o pecado está. Então por que Deus expulsou eles do jardim? Por causa disso. Deus é santo. Então eles morreram espiritual, romperam com Deus. Eles foram desconectados da fonte da vida. Imagina um ventilador. Aqui não tem nenhum, né? Mas imagina um ventilador. O ventilador, você liga ele na tomada, ele está girando, não é? Por quê? Ele tá conectado à fonte de alimentação. Aqui faz ele funcionar. Quando você tira o ventilador da tomada, ele continua girando? Continua. Quando você tira o ventilador da tomada, ele continua. Até por um tempo, aí ele para. Não é? Vocês concordam ou não? Ele não para de repente, ele continua girando, mas é questão de tempo ele parar de girar. Foi o que aconteceu com Adão e com a Eva. Eles foram desconectados da fonte da vida, que é Deus. Eles morreram espiritualmente. Agora é só uma questão de tempo, esses outros aspectos da morte alcançá-los. E foi o que aconteceu. Então eles morreram espiritualmente, primeiro, mas eles continuaram girando. Só que por um tempo. Por quê? Depois de um tempo, eles morreram também fisicamente. Quer dizer, os elementos desse ser psicossomático se separaram. Então o corpo foi para a terra, para o pó, como Deus falou que aconteceria, e sua alma ou o espírito voltou para Deus. Então houve uma segunda separação, uma segunda morte, que é a morte física. E também, agora, isso que é o problema todo, eles também estariam sujeitos à morte eterna. Por quê? Porque eles se relacionavam com Deus que é eterno. Então tudo que acontece num relacionamento com Deus que é eterno, é eternamente afetado. Vocês entenderam isso aqui? Se você se relaciona com Deus eterno, tudo que envolve esse relacionamento tem proporções eternas. Então o homem morreria eternamente, ou estaria para sempre afastado de Deus. E a questão é que não é só Adão e Eva que estariam mortos espiritualmente, morreriam fisicamente e estariam mortos eternamente. É toda a humanidade a partir deles. Por quê? Porque eles são a cabeça da raça. Eles são os representantes da humanidade. Então todos após eles também estariam no mesmo ponto, estariam na mesma condição. Então todos os seres humanos morreriam. Então isso é a queda. Começou na esfera celeste, alcançou o jardim, entrou no jardim e nos alcançou toda a humanidade. Então toda a humanidade agora estaria condenada a quê? A morrer espiritualmente, estavam mortos espiritualmente, porque romperam com Deus, Deus expulsou, não quero vocês na minha presença.
Deus expulsou eles do jardim, eles morreriam fisicamente e também morreriam eternamente. E a nossa condição era essa. Todos que vieram depois de Adão estão na mesma condição. Por quê? Porque eles pecaram e eles são um representante da raça. Imagina uma forma de bolo. As irmãs que fazem bolo usam aquelas formas de alumínio antiga. Imagina, você está fazendo seu bolo lá, de repente a sua forma caiu e ela caiu de quina e ela amassou. Mas foi só um amassado, você não vai jogar a forma fora. Aí você continua fazendo bolos naquela forma. Todos os bolos que vierem depois da queda da forma, vai sair como? Com um deformado da forma. Assim é a humanidade. Só que a grande questão, e glória a Deus por isso, é que Deus já sabia de tudo isso. Deus já sabia de tudo isso. Isso merece glória, né? De pé. Merece ser glorificado de pé. Ou não? Deus, ele já sabia por conta da seu atributo que é exclusivo, que é a onisciência. E Deus poderia ter impedido isso de acontecer? Poderia. Deus poderia ter criado seres autômatos. Ou seja, sem a possibilidade do pecado. Deus simplesmente poderia ter escondido aquela árvore lá. Falou, não. Vocês foram criados para me adorarem, para me obedecerem em tudo. Só que Deus não estaria sendo honesto consigo próprio. Porque se ele decidiu fazer seres livres, e de algum modo ele esconde a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não estaria sendo honesto consigo mesmo. Deus estaria mentindo, e Deus não pode mentir. Se tem alguma coisa que Deus não pode fazer, é mentir. Deus pode tudo? Deus pode tudo? Não, Deus não pode tudo. Deus pode mentir, por exemplo? Deus pode negar sua palavra? Quem diz isso é a própria Bíblia. Então Deus não pode tudo. Deus pode tudo de acordo com o seu caráter. Tudo que estiver dentro da santidade de Deus, ele pode. Aquilo que afronta o seu caráter, ele não pode. Vocês entenderam isso ou não? Ainda bem que está gravado, para depois ninguém falar que eu estou falando heresia. Está ali, está gravado. Deus não pode tudo. Tudo bem? Então Deus criou sabendo. E a queda atingiu tudo, não só o ser humano. A queda atingiu também a natureza, a criação. Então, a partir daí, o homem passou a trabalhar com esforço, ter o seu alimento com o esforço do seu rosto, do seu trabalho, o suor do seu rosto. A natureza se tornou hostil ao ser humano. O ser humano foi criado para comer alface, não foi criado para comer bisteca e nem picanha. A bisteca e a picanha veio depois do pecado. Aí alguns vão dizer, caramba, ainda bem que pecou, né? Vocês vigiam, hein? Mas assim, falando sério, a natureza se tornou hostil ao ser humano. Por quê? Agora, se o Adão não tomar cuidado, aquele leão que ele cuidava pode comer ele. Porque a natureza se tornou hostil, ela foi afetada pelo pecado. Todo o universo foi afetado pelo pecado. E então isso é a queda. Então, a gente aqui resume o primeiro movimento de Deus, que é a criação. Deus criou perfeito. Só que Deus criou numa cosmologia temporária. Deus já criou esse mundo sabendo que esse mundo chegaria ao fim. Por que Deus criou assim? Por conta do nosso movimento. E qual foi o nosso movimento? Queda. O movimento da humanidade foi a queda. E o que é a queda? É o rompimento do homem para com Deus. Esse rompimento seria eterno, se não houvesse uma intervenção da parte de Deus. Tudo bem até aqui? Então deu para entender esse primeiro movimento de Deus, que é a criação? Primeiro não, né? Ele é o segundo, mas a gente começou falando dele. Aí, a pergunta é, a gente entendeu agora a criação, só que a criação foi o segundo movimento de Deus. A criação foi o segundo movimento de Deus. Por quê? Porque Deus, antes de criar, ele tinha que fazer um outro movimento. E esse primeiro movimento de Deus foi o que possibilitou ele a criar. Deus só criou
Ou seja, Deus só executou o segundo movimento por causa do primeiro. E qual é o primeiro movimento de Deus? É a redenção. Então, antes de criar, Deus redimiu. Aí a gente começa a entender a centralidade de Jesus nas Escrituras, na existência, nas nossas vidas. Aqui a gente começa a entender por que Jesus é o Cordeiro de Deus. Por que tudo existe por causa de Jesus. Por que tudo que existe só existe porque Jesus foi o Cordeiro de Deus. Se não fosse Jesus, não tinha planeta Terra, não tinha ser humano, não tinha elefante, não tinha girafa, não tinha igreja tabernáculo, não tinha apóstolo Anderson, nem bispa Raquel, não tinha eu, não tinha ninguém. Sem Jesus nada existiria. Jesus é a razão de tudo existir. Imagina que isso aqui, a minha Bíblia é Jesus. Imagina que a minha Bíblia é Jesus. Isso aqui é toda a existência. Toda a existência está em Jesus. Fora de Jesus, o que tem? Nada. Deu para entender? Mas vamos aprofundar mais isso. Vamos aprofundar um pouco mais. O que é redenção? Vocês já ouviram esse termo, redenção, né? A gente canta redenção, né? A gente canta bastante sobre redenção. A gente prega sobre redenção. Pregar não, que eu ainda não tenho que pregar a redenção aqui. Mas, às vezes, de vez em quando, a gente fala de redenção. E o que é a redenção? Temos dois termos, né? Que traduzem esse termo redenção. Nós temos o latim, o redemptio. Nós temos o grego, que é apolutrosis. Vocês estão vendo ali, ó? Apolutrosis. E o que significa redenção? Fundamentalmente, é o ato de resgatar ou libertar alguém de uma condição de cativeiro ou dívida mediante o pagamento de um preço. Então, redenção é resgatar alguém ou libertar alguém de uma condição, uma condição que é uma condição de cativeiro, de prisão, né? Mediante o pagamento de um preço. Redenção é isso. É você resgatar alguém de uma condição de prisão por meio do pagamento de um preço. Agora, conecta isso com a queda. Lembra que a gente caiu? A gente rompeu com Deus? Lembra que o pecado entrou? E junto com o pecado a morte? Então, a partir desse momento, quem domina é o pecado e a morte. Então, nós somos escravos do pecado e da morte. Nós fomos criados para sermos servos de Deus. Mas, por conta da rebelião, nós nos tornamos escravos do pecado e da morte. Então, nós perdemos o nosso dono original. Nós perdemos o nosso dono original. Nós éramos de Deus, mas o pecado nos tirou de Deus. Vocês entenderam isso aqui ou não? O pecado nos tirou de Deus, nos afastou de Deus. Tá? Isso é redenção, ó. É o ato de comprar de volta aquilo que estava perdido ou aprisionado, trazendo de volta a liberdade e a posse legítima. Então a gente foi criado por Deus. Se a gente foi criado por Deus, então a gente pode dizer, e aí eu falo como toda a criação, não só os seres humanos, mas toda a criação, se a gente foi criado por Deus, então quem tem a nossa posse? Normalmente um artista é dono da arte que ele cria, não é? Um escultor, por exemplo, que esculpe uma arte numa árvore. Essa arte é de quem? Essa escultura é de quem? É dele, né? Ele é o proprietário. Então, se Deus criou, então a nossa posse, Deus tem a nossa posse. Sim ou não? Só que a gente, por um determinado dia, a gente decidiu pegar a nossa posse, tirar da mão de Deus e colocar na mão de outro dono. Isso se chama queda. A gente tomou a nossa posse da mão de Deus e colocou na mão de quem? Na mão da serpente. E a consequência disso foi a morte. Então a gente passou de dono, perdeu
Mudamos de dono? Mudamos. Fomos desconectados da fonte da vida. E o que resta para mim? Se eu desconecto da fonte da vida, se eu só tenho vida aquele exemplo que eu dei, né? Se eu só tenho vida em Deus, fora de Deus, o que tem? Nada, não tem vida. Ele é a fonte da vida. Então a gente está condenado à morte. Vai guardando isso. Mas é verdade? Isso é verdade mesmo? Será que a gente de fato não tem dono? Aliás, a gente não é mais, após o pecado, a gente perdeu a nossa filiação? Será que isso é verdade? Será que Jesus confirma isso? Tem um texto que fala? Boa, é um bom caminho. A gente se tornou filho novamente. Mas vamos um pouquinho pegar um texto que é bem mais, que é bem objetivo. E o que o senhor falou está certíssimo. Mas vamos ver um texto. Lucas, capítulo 4. Ô, meu irmão. Como é que você está? Você está bem? Tranquilo? Obrigadinho. Quem achou para mim pode ler em voz alta. Lucas, capítulo 4. Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado com o diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminado dele, finalmente teve fome. E disse o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra, transforme em pão. Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra de Deus. Obrigado. O diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dá-te a ti todo este poder e a tua glória, porque a luz que foi entregue. Aí, espera um pouquinho, meu irmão. Só um minutinho. Ó, vocês estão acompanhando aí a leitura que o meu irmão está fazendo? O diabo levou Jesus até um lugar alto, né? E mostrou as glórias do mundo para Jesus, né? E disse para Jesus, ó, tudo isso eu posso te dar. Se você prostrado, você me adorar. Aí, olha o que o diabo fala. Porque isso a mim foi entregue. Quer dizer, os reinos desse mundo, a glória desse mundo foi entregue a Satanás. É o que Satanás está falando. Mas eu posso acreditar nisso? Não, vamos ver. Calma. Vocês calma. Faz que nem Moisés, segura um pouco a onda. Vamos lá. A gente pode acreditar nisso? A gente vai poder acreditar de acordo com o que Jesus responder. Vamos ver o que Jesus vai responder. O que Jesus respondeu? Pode continuar a leitura, meu irmão. Não, aí ele foi entregue, e ele disse, Satanás disse que pode dar quem ele quer. Tá, segue agora. Portanto, se eu me adorar, tudo será meu. Pode seguir. Respondeu, disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorará o Senhor teu Deus, e só a ele servirá. Ótimo. Agora vamos ver a resposta de Jesus. Jesus disse para o Satanás o seguinte: mentira, Satanás, você não tem poder nenhum, você não tem reino nenhum, você não tem nada. Jesus disse isso? Esse é um argumento. Um outro argumento é, se Jesus está sendo tentado, ou seja, ele está sendo colocado à prova, se é uma tentação, para que seja uma tentação efetiva, tudo que o tentador está falando precisa ser verdade. Porque se não for verdade, não é tentação. Vocês concordam?
Tem que ser verdade. Então, é por isso que Jesus disse, para trás de mim, Satanás, somente ao seu Deus, ao Senhor adorarás. Por quê? Porque aquilo que Satanás estava falando era verdade. Ele de fato tinha esse poder. O próprio Jesus falou lá em João capítulo 12, momentos antes da sua morte, que o príncipe desse mundo se aproximava. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. O próprio Paulo fala, mais para frente, que esse mundo, acho que foi Paulo que falou, esse mundo jaz no maligno. Quer dizer, o que é jaz? Esse verbo jaz quer dizer, está relacionado a sepultar, está enterrado. Quer dizer, esse mundo está enterrado, está mergulhado em quem? No maligno. E nós temos muitas outras provas bíblicas de que Satanás tinha de fato. Por exemplo, em Jó, ele mostra bem claro isso. Deus está num concílio celeste com todos os anjos, tal, numa reunião que Deus fazia, não sei se era semanal, era mensal, mas Deus tinha uma reunião com os anjos. Só que nesse dia, no meio dos anjos, quem que aparece lá? Vocês já leram Jó, capítulo 1 e 2? Deus está no concílio celeste, lá, tratando dos assuntos dele lá, e de repente quem aparece lá? Todo folgadão. O Satanás. Agora a pergunta, tá, Deus está no concílio celeste, onde só tem anjos. Deus está tratando dos seus assuntos lá e de repente Satanás está lá. Por que Deus não expulsou ele de lá? Por que Deus não impediu ele de entrar lá? Nessa reunião. Deus deixou ele entrar, deixou ele falar, ainda deixou ele provar o Jó até o final. Por que Deus deixou? Sabe por que Deus deixou? Porque o Satanás tinha uma credencial que ele recebeu das mãos de Adão e Eva. Por isso que a batalha que Jesus teve com Satanás não é aquela batalha de Apocalipse. Porque em Apocalipse não tem batalha. Se vocês já leram, entenda, vamos entender isso aqui, aí a gente caminha para o final. Apocalipse 19, por exemplo, vai dizer que no final de tudo, que está o anticristo com seus exércitos, tudo armado para enfrentar, né, Jesus tal, e seu exército. Aí o Apocalipse 19, João fala que Jesus veio e com um sopro da sua boca ele acabou com tudo. Foi só um sopro de Jesus, acabou com o anticristo, com Satanás, com o demônio, com toda a capetaiada. Um sopro de Jesus. Quer dizer, teve luta ali? Teve ou não teve? Não teve, ali teve um massacre. Por quê? Porque a luta de Jesus com Satanás não é nessa esfera de força. Por quê? Porque Jesus é Deus, irmão. Vou falar que nem o pastor Dorival. Jesus é Deus, gente. Jesus é Deus, então não tem briga entre criador e criatura. Por quê? Porque a batalha de Jesus não é no Apocalipse. A batalha de Jesus foi no seu ministério aqui na terra. A batalha de Jesus foi enfrentar Satanás, ele aqui na terra. Ele vencer a tentação de Satanás, a mesma tentação que Adão e Eva foram submetidos, Jesus também foi. Só que aonde Adão e Eva fracassaram, Jesus triunfou. Essa foi a batalha dele. Aonde Adão e Eva fracassaram, que foi em obedecer à palavra de Deus, porque pecado é isso, a palavra pecado em hebraico é ratá. Ratá é o quê? É falha, é errar o alvo. Então, o pecado é o quê? O pecado é a falha, é errar o alvo. Qual foi a falha de Adão e Eva? Eles falharam em obedecer à ordem de Deus. Deus falou, Deus só deu uma ordem, a ordem é essa. E eles falharam quando? Quando desobedeceram essa ordem. Então, Jesus, para representar a humanidade, ele tinha que nascer como um ser humano, porque ele está salvando quem? A humanidade. Então, ele tem que ser um representante humano. Então, ele precisava ser homem. E para ele salvar a humanidade, ele tinha que se submeter à mesma tentação que Adão e Eva se submeteram. Satanás tentou Adão e Eva no jardim. Só que Adão e Eva caíram na primeira esfera da tentação, que é na esfera dos desejos, né? Na esfera daqui da consciência, do desejo. Porque qual foi a tentação para Eva? Ó, tá vendo aquele fruto ali, Eva? Ele é bonito, não é? A Eva fala, é verdade, é bonito, parece ser saboroso. Quer dizer, foi tentada na sua concupiscência. E qual foi a primeira tentação de Jesus?
Não é a mesma esfera? Se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Na primeira esfera, quer dizer, Satanás, ele sabe as armas que ele usa. Ele sabe as armas que ele usa. Ele viu que Jesus estava ali há 40 dias no deserto, passando fome, passando sede, ali debilitado. Marcos vai falar que ele estava no meio das feras. Quer dizer, Jesus estava num lugar totalmente hostil a ele. E Satanás, se aproveitando desse ambiente, tenta Jesus. E ele vem com a primeira esfera da tentação, que é na concupiscência. Jesus já vence nessa. Jesus venceu essa. Aí Satanás começou a entender quem era Jesus. Começando a perceber quem era Jesus. Aí ele aumenta o nível da tentação. Aí ele leva Jesus para a segunda tentação, né, que é fazer ele pular do pináculo do templo. Você não é um filho de Deus? Quer dizer então que se você é filho de Deus, se você pular aqui do pináculo do templo, Deus vai mandar os anjos para te salvar. Quer dizer, Satanás pegou o Salmo 91, porque o Satanás sabe da Bíblia, ele conhece a Bíblia, tá? Mais do que eu, mais do que você. Não existe teólogo aqui que saiba da Bíblia mais do que o Satanás. Não existe. Mas qual é o problema do Satanás? O problema dele é simples, ele não obedece. Não adianta eu ser o maior teólogo do Brasil se eu não obedeço à ordem de Jesus. Vocês estão entendendo isso ou não? Ele sabe da Bíblia. Aí ele leva a Bíblia, aí ele pega um versículo fora do contexto, que é o que a gente costuma fazer sempre, né? Pega um versículo fora do contexto e em cima disso a gente inventa um monte de coisa que a Bíblia não diz. Satanás fez isso. Essa é a estratégia do Satanás. E ele continua fazendo isso até hoje. E muita gente está caindo nisso. Isola um versículo do contexto e cria um monte de coisa, inventa um monte de coisa e Deus não falou nada disso. E essa é a estratégia de Satanás. Só que Jesus também conhecia as Escrituras. Porque Satanás disse, está escrito. E Jesus disse, também está escrito. É assim que você vê Satanás. Entendeu? É a segunda esfera. E a terceira esfera é a esfera do poder, né? Do poder, da glória, né? Porque o homem é derrubado nisso, né? Se não é derrubado na sua concupiscência, dos desejos carnais, é derrubado no quê? Na sedução do poder, da fama, do dinheiro, das mulheres homens. Satanás testou Jesus e Jesus foi vitorioso. Então a batalha de Jesus foi vencida quando? Quando ele resistiu Satanás até o final. Por isso que Jesus disse, tetelestai, lá na cruz. Tetelestai está consumado. E essa palavra, a palavra grega, ela está relacionada ao quê? Ao pagamento de uma dívida. Quer dizer, Jesus disse, a dívida deles, Pai, está paga. Por quê? Porque a gente estava sob o domínio de quem? De Satanás e da morte. Então Jesus, ele pagou o nosso preço. Satanás foi derrotado por Jesus na cruz. É por isso que Apocalipse capítulo 12 vai dizer que, aí você precisa ler Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 12. No finalzinho, e a gente já vai para o final, semana que vem a gente conclui isso aqui. Vocês já leram Atos capítulo 1 e 2? Mais especificamente no capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, Jesus ele se despede dos discípulos lá no Monte das Oliveiras. E aí o Lucas diz que ele vai flutuando, né? Ele vai sendo elevado e tal, e aí ele passa pelas nuvens e ele desaparece. E aí a gente fica perguntando, o que aconteceu depois disso? Porque Jesus subiu num corpo físico, né? Aí a gente, pelo menos eu já me perguntei várias vezes, o que aconteceu depois disso? Porque Jesus ele subiu, ele saiu aqui, ó, passou pela atmosfera, passou pela ionosfera, não sei o que fera, e foi subindo. No corpo físico. E aonde que ele foi parar? No céu. Mas você sabia que a Bíblia fala isso? Mostra isso. Mostra a entrada dele lá no céu. Sabe onde? Apocalipse capítulo 5.
Apocalipse capítulo 5 mostra Jesus entrando lá e recebendo de Deus toda a autoridade no céu e na terra, como ele disse, é o rolo que Deus entrega para Jesus, é a condução da história. Então Jesus ele chegou ao céu e ele se assenta à direita de Deus, e a primeira coisa que ele faz quando ele entra no céu, quando ele se assenta à direita de Deus como regente de todo o universo, a primeira coisa que ele faz é expulsar o Satanás de lá. No sentido assim, Satanás, ele tinha acesso à presença de Deus. Ele tinha acesso à presença de Deus para quê? Para nos acusar. Só que esse acesso de Satanás à presença de Deus foi até Jesus assumir o seu lugar. Foi até Jesus vencê-lo na cruz e ascender à direita de Deus. Então, quando Jesus ascendeu à direita de Deus, a primeira coisa que Jesus fez foi expulsar Satanás de lá. E aí, isso é descrito em Apocalipse, capítulo 12. Jesus chama Miguel para isso, porque eu disse para vocês, e vou repetir, não há luta entre o Criador e a criatura. Então, para lidar com Satanás, Jesus chamou quem? O arcanjo Miguel. E aí o texto lá de Apocalipse vai dizer que Jesus dá uma ordem para Miguel e Miguel expulsa o Satanás da presença de Deus. Quer dizer, Satanás não tem mais acesso à presença de Deus para nos acusar. Por quê? Porque agora nós temos um advogado que está à direita de Deus intercedendo por nós. Por quê? Porque ele tomou da mão de Satanás a posse novamente. Ele venceu Satanás na esfera jurídica. Então Jesus tinha agora o direito de requerer para si toda a criação novamente. E é por isso que nós somos chamados filhos de Deus, por conta de quem? De Jesus Cristo. É como se ele fosse o nosso irmão mais velho, e ele fala, agora eu tenho outros irmãos. E esses irmãos, eles se reúnem lá na terra, como? Num negócio chamado igreja. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Então Jesus expulsa Satanás de lá. Só que aí o texto de Apocalipse, não vamos ler porque não dá tempo, mas o texto de Apocalipse 12 vai falar que quando Satanás caiu, ele caiu aonde? Ele caiu... Poxa, seria legal ver esse versículo. É Apocalipse 12. Onde é que está escrito? Capítulo 12, qual é o verso? Quem pode ler em voz alta? Depois de estava o grande dragão e a antiga serpente chamava o diabo. Satanás enganava todo mundo. Ele foi crucificado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Filho, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. E o qual diante do nosso Deus está acusado de Deus. Para só um pouquinho aí, mas você vai continuar lendo. Mas veja, lá no céu tem uma alegria, porque Satanás foi expulso. Satanás ficava o tempo todo acusando quem? Acusando a gente. Presta atenção, presta atenção. O salário do pecado é a morte. E significa o quê? Que quem peca tem que morrer. E aí Deus fala isso para o Adão. No dia que você pecar, você vai morrer. E Satanás ouvindo e vendo. Satanás fala, tá bom. Aí imagina, ele indo até Deus falar, ó, o Adão e a Eva pecaram. Eles não vão morrer? É o que o texto está falando. Ele acusando os nossos irmãos de dia e de noite. Aí Satanás na presença de Deus, ó, o Davi pecou. Adulterou e matou lá o Urias. Ele não vai morrer? O pecado, Satanás falando para Deus, o salário do pecado não é a morte? O Davi não vai morrer? Então ele está acusando a humanidade diante de Deus, porque ele sabe que a humanidade tem que morrer. Só que Deus já sabia disso, e ele criou o sistema sacrificial. Por que Davi não morreu? Sabe por quê? Porque um cordeirinho inocente morreu no lugar dele. Esse é o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Por que o povo de Israel não morria quando pecava?
Porque a gente tinha um sacrifício todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde, onde um animal era sacrificado. Para quê? Para pagar a culpa do povo que pecava sempre. Só que esse sistema sacrificial era temporário. O animalzinho inocente que morria para cobrir o pecado da humanidade, só cobria o pecado, não apagava. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Porque é o Cordeiro que Deus vai oferecer para pagar de uma vez por toda o pecado da humanidade. Então, Satanás não pode mais acusar a gente, por quê? Porque o Cordeiro de Deus pagou a nossa dívida. Por isso que ele foi expulso de lá, ele não tem mais acesso para acusar ninguém. Ele vai acusar a gente aqui entre a gente. Por quê? Agora continua a leitura, meu irmão. Eles o venceram pelo poder, pela palavra de Deus testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Por isso, alegrai-vos, céu, e vós que viveis, habitai. Ai dos que habitam na terra e mar, porque o diabo é o seu morte. E tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, e quando o dragão que for lançado na terra, ele seguiu a mulher, e deu a luz, o filho homem, e foram dadas a mulher duas asas de grande água, para que voassem para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e a metade de um tempo, fora de vista, fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água comum, para que, pela corrente, pudesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, o dragão viu, e o dragão lançara a sua boca no céu. E o dragão irou contra a mulher. Aí, só um minutinho, irmão. Presta atenção a partir daí. Só até aqui, para a gente não perder a lógica aqui. Então, o Satanás foi expulso da presença. Ele caiu aonde? Aí os seres falam, ai da terra. Porque Satanás caiu na terra com grande ira. Porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Aí beleza, aí ele persegue a mulher e tal. Aí eu quero que você leia um finalzinho que fala que Satanás foi atrás do descendente da mulher. Continua a leitura, por gentileza, até esse versículo. Tirou contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, e o que guardava os mandamentos de Deus. Aí, só até aí. Aos que guardavam os mandamentos de Deus. Tem mais um trecho? Leia, por favor. O testemunho de Deus. Olha só isso. Vocês entenderam isso ou não? Satanás, ele perdeu o lugar. Jesus assumiu o seu trono lá, o seu posto. É o regente do universo. Ele venceu, em algum momento o texto fala que ele venceu pelo seu sangue, o sangue do Cordeiro venceu. Né? Quer dizer, o sangue dele pagou a nossa dívida. Só que o Satanás caiu na terra. Ele caiu com grande fúria. Com grande fúria. Aí os seres celestiais falam, ai da terra, porque o Satanás está aí entre vocês. E ele está com fúria. E aí ele persegue a mulher. E ele se levanta contra quem? Olha só o que ele fala aí no finalzinho. Contra os descendentes da mulher e aqueles que dão o testemunho de quem? E quem é que dá o testemunho de Jesus? Os cristãos. Então Satanás está com fúria contra quem? Contra a igreja. Só que olha como Jesus é o centro de tudo. E aí eu termino aqui. Mateus capítulo 16. Satanás caiu com fúria. Ele está furioso contra a igreja. Alex, acha para mim, por favor. Mateus 16, aquele texto que Jesus fala, que Pedro, né, fala, eis que tu é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Lembra qual é o verso? E a gente encerra aqui. Leia aí, Alex, por favor. 16, obrigado, irmão. Olha o que diz. Você é Deus, e sobre essa pedra edificarei
a minha vida, e as portas do Hades não poderão vencer. Olha só. Eis que tu é Pedro, e sobre esta rocha, não sobre Pedro, mas sobre a afirmação de Pedro, edificarei a minha, quer dizer, vou construir a minha igreja sobre a rocha, que sou eu, sou o Cristo, a rocha, não a pedra, mas a rocha. Eu vou construir a minha igreja sobre a rocha, ou seja, sobre mim. E as portas do inferno não vai prevalecer contra. Então, quer dizer, o Satanás, ele caiu na terra e ele está com fúria contra quem? Só que Jesus já disse que a fúria do Satanás não vai prevalecer contra. E por que Jesus pode falar isso? Sabe por quê? A primeira coisa eu disse para vocês que Jesus fez quando subiu ao céu, foi expulsar Satanás de lá, não foi isso? E a segunda coisa que ele fez? Jesus derramou o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado, a partir do momento que o Espírito Santo foi derramado, o Espírito Santo capacitou a igreja para ser triunfante nesse mundo. Por que o Satanás não vence a igreja? Por que Satanás não venceu a igreja nas arenas de Roma? Na perseguição, de 300 anos de perseguição. Por que Satanás não destruiu os crentes? Quanto mais ele perseguia e matava os cristãos, mais a igreja crescia. Por que a igreja não sucumbiu ao comunismo, a tantas coisas que já se levantaram em toda a história da igreja? Sabe por quê? Porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, porque o Espírito Santo está dentro, no meio da sua igreja. E Satanás não tem poder sobre ela. A igreja não vai ser derrotada. A igreja de Cristo não. Por quê? Porque Jesus falou. E quando Jesus fala de porta, as portas do inferno não vai prevalecer. Porta é instrumento de defesa ou de ataque? O que Jesus está falando então? As portas do inferno não vai prevalecer. O que Jesus está falando então? Porque é a igreja de Cristo que vai meter o pé na porta do inferno. E vai tirar de lá aqueles que Jesus comprou com seu sangue. Vocês estão entendendo ou não? É para glorificar de pé ou não? Amém? Glória a Deus? Vamos encerrar? Então, veja. Resgatar é isso. Jesus comprou. Satanás foi expulso de lá, do céu, caiu na terra, só que Jesus tem a sua igreja está guardada pelo sangue de Cristo, sendo orientada e conduzida pelo Espírito Santo que foi derramado. O Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, e está dentro da gente quando a gente se reúne como igreja, porque nós somos a família de Deus, unidas pelo sangue de Cristo, nós somos o templo de Deus, e o templo de Deus, quando ele fala lá, está se referindo a uma construção, como que se cada um de nós fôssemos uma pedra, e a gente fosse ajustado e construísse esse templo ao qual Deus habita. Então a gente, quando se reúne como igreja, nós somos o templo de Deus, quer dizer que Deus está presente, quando a gente se reúne como igreja, e a gente também é templo do Espírito, porque Ele mora em nós. Então a gente tem o Espírito, a gente é a igreja de Cristo, a gente está nesse mundo e a gente vai vencer em Cristo. Tudo isso por causa de quê? Por causa do sangue de Cristo. Então, sem Jesus Cristo não tem criação, sem Jesus Cristo não tem igreja, sem Jesus Cristo não tem nada. Jesus é a razão da existência de tudo. Jesus é o centro da nossa fé. Jesus é aquele que nós devemos adorar. Jesus é aquele a qual nós devemos seguir o exemplo. Somente Jesus. Jesus precisa ser glorificado no nosso meio. Jesus precisa ser exaltado, louvado. Ele precisa ser o centro do nosso louvor. Ele precisa ser o centro da nossa adoração. Ele precisa ser o centro da nossa pregação. Ele precisa ser a razão de tudo. Eu sei que a gente gosta do Davi, do Moisés, do Elias, mas esses caras, eles são pequenos perto do que Cristo fez por nós. Porque o exemplo que nós temos que seguir é de Jesus. E eu vou repetir isso até eu morrer. Por quê? Porque não tem nada sem Jesus. Eu finalizo falando da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja próspera. Era uma igreja que tinha um belo coral. Melhor do que o coral tabernáculo. Tinha um ministério de louvor excelente.
tinha uma estrutura, tinha ar-condicionado, tinha uma estrutura tremenda. Tinha recursos, tinha vários ministérios, mas uma coisa ela não tinha. E essa coisa era a principal, ela não tinha Jesus. Ela não tinha Jesus. Significa que Jesus não era o centro da pregação. Jesus não era o centro do louvor. Os caras falavam da Bíblia, falavam de todos os personagens do Antigo Testamento, mas não falavam de Jesus. Tanto é que o texto vai falar que, Apocalipse capítulo 3, que Jesus estava fora da igreja. A igreja está aqui, Jesus está fora da igreja. Fazendo o quê? Batendo na porta da igreja, pedindo para entrar. Mas era uma igreja próspera, era uma igreja que tinha coral, que tinha louvor. Mas não tinha Jesus. E onde está a igreja de Laodiceia hoje? Não está. Sucumbiu. E a gente vai cair nesse mesmo erro de deixar Jesus fora das nossas reuniões. É um período, né? É o período final. Exato. Essa teoria é interessante. Ela ainda vive e ela, infelizmente, é representada em muitos lugares. É um lugar que tem tudo. Tem Bíblia, tem palavra, tem ministério, tem louvor, mas não tem Jesus. Agora, vocês viram como Jesus é importante para a gente. Como que a gente pode aceitar isso? Eu não aceito. A gente se reunir e não falar de Jesus. E em muitos momentos nem fala o nome de Jesus. Alguém aqui perdeu essa Bíblia? Bíblia apologética. É de alguém? É. Alguém perdeu. Se não tiver dono, eu vou arrumar um dono rapidinho para ela. Porque essa Bíblia aqui é uma Bíblia excelente. É do ICP, né? Instituto Cristão de Pesquisa. Não é de ninguém? Amém. Irmão, semana que vem a gente continua, aí eu encerro a minha parte, no outro, eu ainda vou estar domingo que vem, no próximo domingo é o pastor Dorival, e ele vai aprofundar mais ainda esse paradigma de Jesus, que é o tema que nós estamos estudando, tá bom? Qual é a ideia? A ideia é a gente se tornar os nerds gospels ao estudar a Bíblia? Não. A ideia é que a gente se pareça cada dia mais com Jesus. E qual é a fonte que revela Jesus? As Escrituras. Pode vir com revelamento, com profetada, pode vir com tudo, mas quer ter certeza? Busca Jesus na Bíblia. Amém? É o que a gente está fazendo. Amém? Vamos orar? Pode orar, Diácono Luiz Eduardo, por gentileza? Agradecer ao Senhor por essa mensagem. Ô Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados. Nos arrependemos, Senhor, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, por aqueles pecados que muitas vezes cometemos mesmo sem saber, ó Pai. Que a tua misericórdia possa nos alcançar. Que a tua mensagem, Senhor, possa nos alcançar. Porque a mensagem é gloriosa, os seus atos são gloriosos, Senhor. Mas se faz necessário, Pai, que esse ensino de hoje se faça presente em nossa vida. É necessário, ó Pai, que exista mais de Cristo em nós. É necessário, Senhor, que nós, a partir da fonte que é o Senhor, Pai, possamos levar a mensagem adiante. Não apenas com palavras, mas apenas com atos. Que os nossos atos possam revelar a Ti. Que as nossas palavras possam revelar a Ti. Mas que a nossa vida seja, ó Pai, um eterno testemunho. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por este momento. Agradecemos, Pai, pela vida do pastor. Agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Dorival, da pastora Cida, Pai, do apóstolo Anderson, da pastora Raquel. Pela oportunidade que nos dão, Pai, desse tempo de ensino que é tão eficaz, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a partir desse momento, a partir dessa escola bíblica, Pai, o nome possa ser honrado e bendito no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
vamos esquecer de tomar o café, tá? E essa aula de hoje, amanhã à tarde, vai estar lá no canal do YouTube para quem quiser rever, tá bom? Deus abençoe.